Coesão, solidariedade e os dois tipos de consciência. Conquanto não tenha sido o primeiro a apresentar explicação para o problema, Durkheim elaborou o conceito de solidariedade social. Procurou mostrar como se constitui e se torna responsável pela coesão entre os membros dos grupos, e de que maneira varia segundo o modelo de organização social. Para tanto, levou em conta a existência de maior ou menor divisão do trabalho. Segundo o autor, possuímos duas consciências, uma é comum com todo o nosso grupo e, por conseguinte, não representa a nós mesmos, mas a sociedade agindo e vivendo em nós. A outra, ao contrário, só nos representa no que temos de pessoal e distinto, nisso é que faz de nós um indivíduo. Em outras palavras, existem em nós dois seres, um, individual, constituído de todos os estados mentais que não se relacionam senão conosco mesmo e com os acontecimentos de nossa vida pessoal, e outro que revela em nós a mais alta realidade, um sistema de ideias, sentimentos e de hábitos que exprimem em nós o grupo ou os grupos diferentes de que fazemos parte. Tais são as crenças religiosas, as crenças e as práticas morais, as tradições nacionais ou profissionais, as opiniões coletivas, de toda espécie. Seu conjunto forma o ser social. E, na medida em que o indivíduo participa da vida social, supera-se a si mesmo. O objetivo da instrução pública, por exemplo, é constituir a consciência comum, formar cidadãos para a sociedade e não operários para as fábricas ou contabilistas para o comércio. O ensino deve, portanto, ser essencialmente moralizador, libertar os espíritos das visões egoístas e dos interesses materiais, substituir a piedade religiosa por uma espécie de piedade social. Essa consciência comum ou coletiva corresponde ao conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade que formam um sistema determinado que tem vida própria. Ela produz um mundo de sentimentos, de ideias, de imagens e independe das maneiras pelas quais cada um dos membros dessa sociedade vem a manifestá-la porque tem uma realidade própria e de outra natureza. A consciência comum recobre áreas de distintas dimensões na consciência total das pessoas, o que depende de que seja ou segmentar ou organizado o tipo de sociedade na qual aquelas se inserem. Quanto mais extensa é a consciência coletiva, mais a coesão entre os participantes da sociedade examinada refere-se a uma conformidade de todas as consciências particulares a um tipo comum, o que faz com que todas se assemelhem e, por isso, os membros do grupo sintam-se atraídos pelas similitudes uns com os outros, ao mesmo tempo que a sua individualidade é menor. Ainda assim, a consciência moral da sociedade não é encontrada por inteiro em todos os indivíduos e com suficiente vitalidade para impedir qualquer ato que a ofendesse, fosse este uma falta puramente moral ou propriamente um crime. Uma uniformidade tão universal e tão absoluta é radicalmente impossível, mesmo entre os povos inferiores, em que a originalidade individual está muito pouco desenvolvida. Esta não é, todavia, nula. Assim então, uma vez que não pode existir sociedade em que os indivíduos não divirjam mais ou menos do tipo coletivo, é inevitável também que, entre estas divergências, existam algumas que apresentem caráter criminoso. Nas sociedades onde se desenvolve uma divisão do trabalho, a consciência comum passa a ocupar uma reduzida parcela da consciência total, permitindo o desenvolvimento da personalidade. Quanto mais o meio social se amplia, menos o desenvolvimento das divergências privadas é contido. Mas, entre as divergências, existem aquelas que são específicas de cada indivíduo, de cada membro da família. Elas mesmas tornam-se sempre mais numerosas e mais importantes à medida que o campo das relações sociais se torna mais vasto. Ali, então, onde elas encontram uma resistência débil, é inevitável que elas se provenham de fora, se acentuem, se consolidem, e como elas são o âmago da personalidade individual, esta vai necessariamente se desenvolver. Cada qual, com o passar do tempo, assume mais sua fisionomia própria, sua maneira pessoal de sentir e pensar. Mas a diferenciação social não diminui a coesão. Ao contrário, faz com que a unidade do organismo seja tanto maior quanto mais marcada a individualidade das partes. Uma solidariedade ainda mais forte funda-se agora na interdependência e na individuação dos membros que compõem essas sociedades. Durkheim estabelece aí uma analogia com a atração que aproxima homem e mulher que, por serem dissemelhantes, completam-se e formam um todo através de sua união. Enquanto os sentimentos de simpatia cuja fonte é a semelhança levam a uma aglutinação dos membros, nas sociedades com acentuada divisão do trabalho,
o relacionamento social supõe uma interdependência baseada na especialização de tarefas. Nesse caso, o equilíbrio e a solidariedade originam-se na própria diferenciação, constituindo fortes laços que unem as sociedades orgânicas dos seus membros. A divisão do trabalho não é específica do mundo econômico. Ela se encontra em outras áreas da sociedade, como nas funções políticas, administrativas, judiciárias, artísticas, científicas, etc. Embora a educação exprima os elementos comuns que toda sociedade necessariamente possui, como as ideias a respeito da natureza humana, do dever e do progresso que formam a base do espírito nacional, ela também colabora nessa diferenciação, já que cada profissão reclama aptidões particulares e conhecimentos especiais. Onde existe uma divisão do trabalho desenvolvida, a sociedade não tem como regulamentar todas as funções que engendra e, portanto, deixa descoberta uma parcela da consciência individual, a esfera de ação própria de cada um dos membros. À medida que a comunidade ocupa um lugar menor, abre-se espaço para o desenvolvimento das dissemelhanças, da individualidade, da personalidade autônoma.